Uma boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Eu me sinto muito honrado, assim como falei pela manhã, de estar aqui com vocês, porque, na verdade, eu trago essa igreja no coração, tanto eu quanto minha família, que ela está, minha filha, minha esposa e minha filha, que veio hoje à noite. Nós louvamos a Deus por estes 124 anos da igreja, bendizemos o nome do Senhor, porque, na verdade, Ele tem ajudado. E não há nada que sustente uma igreja a não ser a sua palavra. E cremos firmemente, pela graça do Senhor Jesus, que essa igreja tem sido alimentada. Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por esse tempo que essa igreja tem, que na verdade é uma demonstração do poder de Deus. Não é uma obra humana, não é uma obra nossa, mas é uma obra de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Pedro, para aqueles que não me conhecem, sou pastor da Igreja Congregacional em Arco Verde. E assim eu quero partilhar com vocês uma porção da palavra, dando continuidade àquilo que começamos pela manhã. 2 Timóteo, capítulo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Agradeço ao pastor Ari, à liderança, pela confiança de trazer a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos ficar em pé, meus irmãos, mais uma vez. Eu quero ler com vocês do verso 15 ao verso 18, capítulo 1. Esses 4 versos, que diz o seguinte. Todos estão no texto comigo, meus irmãos? Eu estou lendo em uma versão que é Nova Almeida atualizada, tá bom? Tem um pouco de diferença, mas dá para entender. Diz assim: você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou persistentemente até me encontrar. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Você sabe, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, estamos diante de Ti, Deus, pedindo ao Senhor, neste momento, perdão pelos nossos pecados. Perdoa nossas faltas. Vem, Senhor Deus, a nós agora e fala conosco. Ajuda-nos, pois somos somente um vaso que foi construído pelo Senhor na pessoa do Teu Filho. E pela Tua graça, Senhor Deus, em nós habita o Espírito Santo do Senhor, que pode, na verdade, mostrar a todos o que o Senhor intenciona hoje falar. Venha ao nosso coração, muda a nossa vida. Faz, Senhor Deus, com que saiamos daqui hoje pessoas semelhantes a Jesus. Pois nada pode importar para nós a não sermos semelhantes a Cristo. Seja conosco, abençoa-nos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, falamos sobre uma pessoa chamada Onesíforo, uma pequena biografia dele. E eu terei que repetir o que eu disse hoje pela manhã, no seguinte sentido, que quando falamos de um personagem bíblico, nós queremos dizer que a identidade de Cristo está nele. A obra do Espírito Santo está em sua vida, ele foi transformado. Então não é propriamente a pessoa que nós pregamos, mas Cristo. Porque o mesmo Senhor que fez uma obra em Onesíforo, ele fez em todos aqueles que creram nele como Senhor e Salvador. O Evangelho transforma, o Evangelho muda totalmente. Esse nome Onesíforo
significa, na verdade, trazedor de proveitos. Significa portador de benefícios ou portador de misericórdia. Então, na verdade, este homem é um portador da graça de Deus em sua vida, porque o Evangelho é, na verdade, mostrado a todos, ou foi mostrado na vida deste homem. E pode ser mostrado na nossa vida, se nós assim guardarmos no coração este Evangelho. A gente pode ver na vida dele a identidade de Cristo. Eu terei que, na verdade, repetir ou resumir o que eu disse hoje pela manhã, para aqueles que não tiveram conosco ficarem situados naquilo que foi pregado hoje pela manhã. Nós vimos que Timóteo ele precisava ser encorajado a manter a chama acesa da graça de Deus em sua própria vida. A fé, a esperança e o amor precisavam estar no coração de Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. Parece-nos, à luz do texto, tanto da primeira carta quanto da segunda, que aquele jovem pastor, ele, na verdade, não era tão corajoso por natureza. Nem era capaz de resistir, gente, à opinião contrária à sua vida, ao seu ministério, com relação à igreja, com relação ao apóstolo. Ele não gostava de ouvir, e ninguém gosta, opinião contrária, mas ele não sabia lidar com isso. Assim, por pelo menos 3 vezes, ou 4 vezes, só aqui na segunda carta, no capítulo 1, Paulo, ele animou, exortou, ensinou o seu discípulo a não se envergonhar, a não temer, a ser, antes de tudo, um portador de benefícios. Nós vimos que no capítulo 1, verso 8 desta mesma carta, Paulo diz, não se envergonhe do evangelho, Timóteo. No verso 12 do capítulo 1, Paulo toma ele como exemplo, dizendo que ele, Paulo, não se envergonhava do evangelho. Chegando no capítulo 16, na verdade, ele diz que Onesíforo não se envergonhou do evangelho. Paulo usou aqui a graça de Deus para mostrar em sua própria vida que ele, na verdade, estava encorajando Timóteo e a nós a sermos onesíforos. Homens e mulheres melhores, portadores do evangelho em si mesmo. Então, o portador de benefícios, o trazedor de proveito, ele tem 3 características. A primeira delas, ele procura pelas pessoas necessitadas, ele continua a despeito da contrariedade, e terceiro, ele persevera com fé e esperança para receber o prêmio. Nós vimos o primeiro ponto hoje pela manhã. O portador de benefícios, ele procura por pessoas necessitadas, e assim eu vou fazer um resumo desse primeiro ponto. Então, o portador ou trazedor de proveito, ele, na verdade, procura as pessoas necessitadas. Antes de destacar, na verdade, o exemplo positivo de Onesíforo, ele traz 2 exemplos negativos de 2 pessoas para colocar em realce, na verdade, um homem que é portador de Cristo, que tem a vida, na verdade, transformada. Veja o que diz o verso 15. Você já deve estar ciente de que todos os da província da Ásia me abandonaram. Entre eles estão Fígelo e Hermógenes. Gente, o portador de benefícios, ele procura a pessoa necessitada para servi-la. Ele faz um contraste aqui com todos os que abandonaram o apóstolo Paulo, inclusive Fígelo e Hermógenes, para quem Paulo tinha muito carinho. Mas estes 2 homens, na verdade, abandonaram Paulo no momento mais difícil. Paulo estava em uma masmorra, Paulo estava, na verdade, preso. Paulo não tinha condições de pregar o evangelho, de anunciar a palavra de Deus livremente. Mas ele estava, na verdade, escrevendo essa segunda carta neste momento, nesta masmorra. E ele coloca esses 2 homens de maneira negativa, que eles não são portadores de benefícios. Não são, gente, trazedores de proveito. Não são cheios de misericórdia.
Onesíforo serviu Paulo de pelo menos 5 maneiras. A primeira delas é que ele serviu com abnegação. Quando Onesíforo foi a Roma, na verdade, vimos que todos os cristãos estavam saindo de Roma. Estavam sendo mortos por Nero, sendo untados com óleo e colocados em estacas para, na verdade, serem queimados. Onesíforo foi, na verdade, neste lugar, um lugar em que alguém comentou, dizendo que visitar Paulo em uma situação como essa seria como visitar um terrorista nos Estados Unidos. Mesmo assim ele foi porque, na verdade, ele tinha uma abnegação. Ele poderia morrer, sua família poderia ficar sem arrimo, sem sustento, sem cuidado. Mesmo assim ele foi. Por isso que o verso diz o seguinte, verso 16, que o Senhor conceda misericórdia à casa, à família de Onesíforo. Cuide dessa família. Que Deus cuide deles. O mesmo fez John Bunyan, falamos, que por 12 anos permaneceu preso, com esposa e filhos, na verdade, precisando dele, sendo uma de suas filhas cega. Vimos que também Lutero era um homem abnegado e nos ensina, através da letra da música, Castelo Forte, que nós devemos ser abnegados quando ele canta: se temos de perder os filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Segundo ponto, ele serviu, na verdade, com afeto, com carinho. O verso 16 diz que ele, Onesíforo, foi muitas vezes a Paulo e deu ânimo. Ele serviu de maneira afetuosa, com sua presença, ele estava lá. Ele foi ao encontro do amigo, ele ficou com ele comeu com ele conversou com ele esteve ao lado de Paulo muitas vezes, ele não só foi uma vez e deixou de ir, ele visitou de maneira recorrente, animando, porque ele era, na verdade, um portador de benefícios. Isso nos chama a atenção que muitas vezes nós estamos livres, temos os nossos irmãos aí, um do lado do outro, e parece que estamos distantes. Não sabemos o que o irmão está passando, o que está precisando, e deixamos de servir, que é uma dádiva de Deus em Jesus Cristo para a igreja do Senhor. Terceiro, ele serviu com alegria, porque o verso 16 diz que, porque muitas vezes me deu ânimo, me alegrou. Ele serviu a Paulo de maneira que Paulo se alegrou. Ele reafirmou na vida de Paulo o evangelho. Paulo estava preso e não tinha ciência de como, melhor dizendo, o evangelho estava lá fora. Como o evangelho está sendo propagado? Quem está falando? Ele reafirma isso a Paulo, dizendo o seguinte: Paulo, não se preocupe, que o evangelho está sendo anunciado, que pessoas estão sendo salvas, que homens têm entregado sua vida a Cristo, que mulheres também têm entregado sua vida a Cristo. O evangelho, ninguém detém, como diz um cantor, é uma obra santa, gente. Por isso que o capítulo 2, verso 9, dessa mesma carta, diz assim: é por ele que estou sofrendo algemas como malfeitor. Mas a palavra de Deus, ela não está algemada, ela não está presa. Embora eu esteja preso, a palavra de Deus está, na verdade, sendo espalhada. Então, Onesíforo reafirmou na vida de Paulo o evangelho. Orou com ele, cantou juntamente com ele, mostrou que o esforço dele não foi em vão, que tudo que ele sofreu, que tudo que ele passou, na verdade, não é em vão. E eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, que não pense que aquilo que você está fazendo é insignificante. A obra é do Senhor, a obra é de Deus. Quarto, ele serviu com amor. Nunca se envergonhou, disse Paulo, das minhas algemas. Poderia ele ter continuado preso, poderia ele também ser morto juntamente com Paulo,
Porém, gente, ele mesmo assim foi. Isso é amor. Isso é graça na vida. Isso é Cristo evidente na vida de um crente. Isso é Cristo tornando-se patente aos olhos de todos, seja dentro da igreja e fora da igreja. Ele, na verdade, poderia estar com medo, mas eu citei o texto de 1 João 4,18, que diz o seguinte: o amor lança fora o medo. Ele estava carregado de amor. E que amor com fé não se envergonha do outro por causa do evangelho. Quinto, ele serviu, na verdade, Paulo, Onesíforo, com dedicação. O verso 17 nos diz o seguinte: pelo contrário, quando chegou a Roma, me procurou com persistência até me encontrar. Com persistência ele me procurou. Procurou-me com diligência até que eu fosse encontrado. Paulo está dizendo isso. Esse era o jeito, ou esse era o jeito de Onesíforo ser, gente. O verso 18 diz o seguinte, o finalzinho, Paulo dizendo a Timóteo: você sabe, Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Você é ciente da abnegação, do amor, do afeto, do afinco, da dedicação, da coragem desse homem, porque na verdade ele é um portador de benefícios. Ele é um trazedor de proveito. Onesíforo servia assim. Onesíforo nos ensina muito sobre a forma como deve agir e servir um portador, gente, de benefícios, um portador do evangelho, com afinco, com amor, com alegria, com abnegação. Abnegação, coloque isso na cabeça, na mente, que a abnegação é o modus operandi de todo cristão. Todo. Lembre-se, ser um portador de benefícios não é uma opção para um salvo. Não é que você deve ficar na dúvida: será que eu serei um portador de benefício ou não? Será que eu farei o bem ou não? Será que eu vou ser abnegado ou não? Será que eu serei dedicado ou não? Será que eu terei amor ou não? Isso não é negociável, gente. Isso é para estar no crente, viver no crente. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, elas passaram, eis que tudo se fez novo. Mas também não saia daqui dizendo o seguinte: eu vou ser um portador de benefícios para receber de Deus o perdão dos pecados. Esqueça, porque você é um pecador miserável e que precisa da graça de Jesus em sua vida. Vamos começar nossa pregação da noite. Segundo ponto. O portador, ou trazedor de proveito, ele prossegue, apesar da contrariedade. Daquilo que está contra a sua vida, ele ainda prossegue. Ele continua, porque ele está em Cristo. Então, o portador de benefício procura pelas pessoas necessitadas, mas nessa navegação aí desse vento contrário, gente, ele busca quem precisa, na verdade, para tornar evidente o evangelho e os frutos do evangelho em sua vida. Vive agitado pelos ventos, mas ele continua. Portanto, não espere o vento se acalmar, não espere o mar também ter a sua bonança, porque esse mundo, na verdade, é mau. E é aqui que você precisa exercer a sua vida cristã. Quais eram as perguntas que devemos fazer? Quais eram os ventos contrários que sopravam para impedir Onesíforo? Primeiro ponto, o que era contrário? Parecia haver entre os líderes, falsos mestres, uma enorme pressão pela aprovação dos homens.
Isso, na verdade, é dito para a liderança da igreja, mas ela repousa em todos os crentes. Uma enorme impressão pela aprovação dos homens, o que eu faço e o que eu fiz, ou deixei de fazer, será que vai aprovar você ou não? É opinião pública contrária, gente. O temor dos homens, o medo de ser desaprovado pelas pessoas, de não ficar bem na cena, isso atrapalha a vida. E era isso que Timóteo estava passando. E era isso que Paulo queria colocar em sua mente. E toma Onesíforo como exemplo. Veja o que diz o capítulo 2, verso 15 a 18. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão, melhor dizendo, cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Buscar, gente, ser e servir à luz da opinião pública fará do crente se desviar pelo caminho, como Himeneu e Fileto, e também levar outros a se desviar. Aqueles que são mais insensatos desviam mais fácil. Tivesse ele seguido o vento do falatório inútil, conversas tolas e profanas, o blá blá blá, gente, de teologias que provocam, na verdade, mentiras, ou são a própria mentira. Onesíforo não teria buscado socorrer Paulo se ele ouvisse isso. Se ele desse ouvido, na verdade, a esses falatórios, ele não teria ido até Paulo. Ele teria, como Himeneu e Fileto, naufragado na fé. Segundo o vento contrário, gente, havia o evangelho dos falsos apóstolos, que, na verdade, seduziu a todos os da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, que está aí no verso 15. Paulo chamou seus propagadores de lobos ferozes, que não poupam um rebanho. Atos capítulo 20, verso 29. O vento contrário do evangelho dos falsos mestres, doutrinas ou ensinamentos de demônios, gente, na verdade, foi e continua sendo o maior problema da igreja. Entra de maneira sorrateira, quase imperceptível. E quando toma sua forma, já estamos, na verdade, abraçando. Veja o tipo de gente que doutrinas falsas produz, tanto na igreja quanto na sociedade. Veja o que diz o capítulo 3, gente, do verso 1 ao verso 5. Paulo disse assim: mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Doutrinas falsas produz, na verdade, pessoas assim. Isso é o mar contrário, gente. E aqui eu quero dizer, olha, 124 anos da primeira igreja congregacional em Caruaru, gente, quantos homens deram sua vida pela doutrina verdadeira. Quantos irmãos oraram. Quantos irmãos perseveraram? Vocês estão pensando que esses 124 anos de existência é porque a gente é bom? É porque a palavra de Deus continua latente aqui.
Doutrina verdadeira. A verdade da palavra é que sustenta o corpo de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, não fiquem escutando falsos profetas. É fácil destacá-los. Eles gostam de holofotes, sentam em bancos bonitos, mas não têm doutrina verdadeira. São mais motivacionais do que, na verdade, um pregador do Evangelho. Um pastor disse o seguinte um dia, e isto é verdade: façam com que eles comecem a pregar arrependimento, que você está em pecado, que você precisa de Jesus, que a sua salvação é somente pela fé no sangue de Cristo, que eles perdem o holofote. Mas louvado seja Deus, porque essa igreja está de pé. Louvado seja o Senhor pela sua graça. Somos chamados a prosseguir através desses ventos contrários, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, e devemos continuar mesmo sobre forte oposição. O verso 8 do capítulo 3 diz assim: e do mesmo modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida ou cauterizada, reprovados quanto à fé. Junta ao seu redor seguidores interesseiros, pessoas que querem ser massageadas no seu ego, não querem um confronto da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse nessa mesma carta, capítulo 4, do verso 1 ao 5, o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Paulo está dizendo o seguinte: você está pregando, tanto os pastores quanto vocês, aqueles que estão lá fora, diante de Deus, gente. Vocês estão diante do Senhor, anunciando e colocando aquela pessoa na verdade, para que ela seja julgada em condenação ou salva pelo Senhor Jesus. E Paulo diz o seguinte, olha, continue pregando, quer ele se agrade ou não, continue. Pregue. Não estou dizendo para ser inconveniente. Estou dizendo para não abandonar a pregação. Foi nesse mar de falsos apóstolos, de lobos com pele de ovelhas, gente má, inimiga do evangelho, pessoas que vivem para si mesmas e da aprovação dos homens, que Onesíforo se colocou, na verdade, para navegar, para caminhar, mesmo que o mar e mesmo que o vento fosse contrário. Pense comigo, como pensamos hoje pela manhã, nos custos de Onesíforo. Seu conforto pessoal, ele foi e se arriscou para ir ver Paulo. Pense também em sua família, que ficaria sem sustento. Nada disso, porém, foi impedimento para Onesíforo, gente. Nada impede que eu e vocês sejamos cheios de amor de Cristo, de dedicação, de serviço, de abnegação. Nada disso impede para que as pessoas conheçam quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Cristo. Ele sabia que o portador de benefício prossegue através dos ventos contrários. A pergunta é, como ele conseguiu prosseguir? E como ele conseguiu prosseguir, vem o nosso terceiro ponto, que diz assim: o portador de benefícios, ele persevera, ele continua com fé e esperança para receber o prêmio. Onesíforo só conseguiu ser portador ou trazedor de proveito por causa da fé e da esperança, gente, que nele existia.
Ele era alimentado pela fé e pela esperança, pelo prêmio que ele iria receber. Ouçam as palavras do apóstolo Paulo mais uma vez, no verso 18, que diz assim, capítulo 1: O Senhor lhe conceda que naquele dia, algumas traduções, a NVT diz no dia da volta de Cristo, o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia da parte do Senhor. Vamos parar um pouco aqui, gente. Vamos pensar da seguinte maneira: que oração é essa de Paulo? Que oração é essa do apóstolo? Que o Senhor mostre misericórdia a Onesíforo na volta de Cristo? Como assim, Paulo? Os que irão precisar de misericórdia, na verdade, são Fígelo e Hermógenes, que abandonou você. Himeneu e Fileto, Alexandre o Latoeiro e outros tantos falsos mestres. Estes precisarão de misericórdia quando Jesus voltar. Agora, Onesíforo, ele não, Paulo. Onesíforo já alcançou misericórdia. Não é verdade, Paulo? O que Paulo estava dizendo aqui, na verdade, meus amados e queridos irmãos, é que ele faz eco do ensinamento de Jesus. Ele, na verdade, coloca aqui o que ele aprendeu de Cristo no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 17, verso 7, que diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o desejo de Paulo era que Onesíforo nunca se esquecesse de que a bondade e o perdão que o misericordioso demonstra a outra pessoa também serão demonstrados no dia do juízo. Paulo desejava que Onesíforo vivesse na perspectiva do prêmio a ser recebido. E qual é o prêmio que nós iremos receber? A presença de Cristo. A vida com Cristo. Esta misericórdia. Quando chegarmos diante dele e ele, na verdade, dizer: Vinde, benditos de meu Pai. Paulo pensava assim. Por isso que ele diz no capítulo 4, versos 6 a 8, um texto bastante conhecido. Ele diz: Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos também que amam a sua vinda. O portador de benefícios, o trazedor de proveitos, ele persevera com fé, com esperança, para receber o prêmio. É no eterno peso de glória que o sofrimento acumula, ou acumulado no céu, nos é beneficiado na volta de Cristo. Porque Paulo diz, eu vou citar em outra tradução, 2 Coríntios, capítulo 4, só escutem, versos 16 e 18, que diz: Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa, para que todas as angústias que enfrentamos produz para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver, elas durarão para sempre. Alimente, meu irmão, seu coração com fé e esperança no Senhor Jesus. Quem, na verdade, tem a esperança de encontrar Jesus Cristo e ver a sua misericórdia, porque aqui ele exerce misericórdia. Ele é bondoso. Ele é um trazedor de benefício. Seja um Onesíforo na vida. Leia a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração. Leia biografias cristãs.
leia bons livros, alimente sua fé, sua esperança na graça futura de Deus e seja, na verdade, um trazedor de proveito para aquele que está ao seu lado e também lá fora. Não seja como uma criança, um menino, que contarei uma história da seguinte maneira. Conta-se que um menino de 11 anos, em tempos idos, conseguiu o primeiro emprego, trabalhando em uma floricultura. O pai estava, na verdade, ansioso sobre o primeiro dia do filho no trabalho, então, ao meio-dia, ele passou lá na floricultura para ver como estavam as coisas. Chegando lá, logo percebeu algo errado. Especialmente quando viu uma lágrima escorrer do rosto do seu filho. O menino explicou o seguinte: pai, quando cheguei ao trabalho esta manhã, eles disseram que me pagariam R$ 5 por cada hora. Eu estou trabalhando há 3 horas e ainda não me deram os R$ 15. Eu quero que vocês gravem isso na mente. Deixe essa história na mente e no coração de vocês. Quando nos envolvemos como portadores de benefícios, de proveitos para os outros, nós precisamos nos lembrar dessa história, gente. Sabe por quê? Porque muitas vezes a recompensa ela não vai chegar na sua vida quando você fizer o bem ao outro. Você não vai ser, muitas vezes, bem visto. Porque tudo que você está fazendo de bom diante de Deus e dos homens, é Cristo quem vai te dar na eternidade. Você poderá ou não ver algumas recompensas já nesta vida. O mundo poderá pensar que você é estúpido porque você se sacrifica pelos outros. Até a igreja poderá se esquecer de você em determinados momentos. Mas eu quero lhes dizer que o Senhor não esquece de sua vida. O Senhor não esquece do que você está fazendo. Ele será misericordioso com você. Onesíforo, o trazedor de proveito, portador de benefício ou portador de misericórdia. Lemos no texto de hoje que Paulo, em uma frase, escreveu a biografia ou as biografias de Fígelo e Hermógenes. Eles, na verdade, se afastaram de Paulo em seu momento de maior necessidade. Quanto mais ele precisava, eles se afastaram. Seja por medo, por vergonha, por motivo egoísta. O fato é que eles não levaram benefícios, proveitos, na verdade, ao apóstolo, que tanto, gente, havia feito por eles e pela causa do evangelho. Tanto dedicou-se ao Senhor e à igreja que, na verdade, foi esquecido no final da vida. Mas o Senhor vai lembrar dele. É o que ele diz no final desta carta. Noutra frase, porém, Paulo escreveu a biografia de Onesíforo. Ele frequentemente reanimava Paulo e não se envergonhava das algemas do apóstolo. Veja que coisa bela. Que vida diante do Senhor. O portador de benefícios. A pergunta que eu faço a você hoje é: se você vivesse no tempo de Paulo, você que está aqui, e ele fosse escrever alguma frase, um versículo sobre sua vida, o que ele diria de você? O que ele escreveria da sua vida? Você procura os necessitados para levar o bem a eles? Quando eu falo necessitado, gente, não é somente de maneira física. Mas o mundo está cheio de necessidade de Cristo. E você tem Cristo no coração. Você pode levar o bem maior ao homem, a uma mulher, que está em necessidade de perdão, de salvação, de cura para a sua alma. Lembre-se, o portador de benefício procura pelas pessoas necessitadas, mas procura com dedicação, com amor, com alegria, transbordante de abnegação, disposto a encontrar a pessoa até que o evangelho torne-se evidente. Essa graça de Deus, ela não pode nos faltar em nenhum momento.
Ser um trazedor de proveito não é uma opção sua, repito, mas é o resultado da graça e da salvação de Deus na vida de alguém. Portanto, abra os olhos para os que estão ao seu redor. Não feche os olhos, não tape os ouvidos. Ore. Ore pedindo a Deus que Ele dê a oportunidade de fazer o bem. Ore dizendo, Senhor, eu quero ser um Onesíforo da vida. Eu quero que o caráter de Cristo manifeste-se em mim. Eu quero que Cristo seja notado na minha vida. Eu desejo que as pessoas vejam em mim unicamente aquilo que João disse, importa que eu diminua e que ele cresça. Agarre-se com fé e esperança à promessa de Deus, porque você há de encontrá-lo. Você que creu no Senhor e Salvador Jesus. Porque se ainda não fez, corra. Apresse. Você, como eu, é um pecador. Mas existe um pecador salvo e um pecador perdido. Seja um pecador salvo, mas não somente salvo, mas também transformado pela graça de Jesus. O que a gente aprende aqui, gente? Só quero trazer duas aplicações para nós, muito rápido. Primeiro, Onesíforo agiu dessa maneira e dessa forma porque Cristo estava nele. Uma vez que o seu amor abnegado era devotado às pessoas, é porque, na verdade, Cristo tinha por ele um amor abnegado. Cristo deixou sua glória, favores, para te salvar, para te dar o perdão. E eu quero lhes dizer que Cristo não salva você somente da condenação eterna. Porque se você ainda não invocou, não creu em nosso Senhor Jesus, você está perdido e sobre você existe uma condenação. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência, diz o apóstolo Paulo. Mas Cristo não salva você somente da condenação, Ele salva você de si mesmo. Onde há egoísmo, há partilha. Onde há ódio, há amor. Poderíamos falar bem baixinho? Ler. Muito bem, irmã Lara. A oração de São Francisco. Mas isso é o evangelho. No coração, da alma e da vida de alguém. Segundo, trazedor de proveito, ele, primeiro, procura os necessitados. Segundo, prossegue pelos ventos contrários. Terceiro, ele prossegue, continua com fé e esperança para receber o prêmio. Todas estas características que existiam em Onesíforo, existia na vida de Cristo. Cristo foi em busca dos necessitados, de todos nós, e nos deu vida eterna. Ele foi perseverante mesmo com falsos profetas diante dele, com a religião farisaica, mas ele continuou, e a palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele também tinha no seu coração a esperança de viver com o Pai. Em uma oração ele diz, dá-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então eu quero dizer que tudo que você é e tem não é seu, propriamente dito. Foi Cristo que te deu. É dele a glória. É dele a honra. É dele o louvor. Que Cristo transforme nossas vidas. Em nome do Senhor. Deus, santo e bendito.
Senhor que é o Deus cheio de misericórdia e de graça, nós aqui adoramos a Ti. Pela verdade do Teu Evangelho, pela verdade da Tua Palavra, que nos humilha na verdade, mas quando ela nos humilha é para que sejamos melhores. Que a semelhança de Cristo esteja cada dia mais em nossa vida. Por isso, Senhor, que a palavra de hoje ela esteja no coração dos teus filhos que aqui estão. De todos aqueles que vieram nos visitar, de todos que estão aqui hoje à noite, Senhor, nos leva para casa transformados. Nós dependemos de Ti, Senhor, de mais ninguém, unicamente do Senhor. Então podemos dizer que a glória, a honra e o poder é somente do Senhor. Ajuda-nos, Deus. Obrigado pelos 124 anos desta igreja. E suplicamos que a bênção de Deus continue aqui. Que o Senhor seja gracioso. Pedimos assim e já te adoramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu vou pedir ao nosso